Bom, hoje o que eu quero falar com você não tem muito a ver diretamente com anúncios, né? Tem a ver com outro assunto, o qual eu entrei no modo de reflexão da minha vida, de uma forma geral, porém tem sim como relacionar com a minha profissão. E foi justamente por isso, né, que eu entrei nesse modo reflexível, porque eu consegui conectar o que estava acontecendo na minha vida, os meus resultados, com aquilo que eu estava tendo, né, de resultados de fato. E tudo começou quando eu li esse livro aqui, Bom Demais para Ser Ignorado, do Cal Newport. Esse livro aqui, né, por mais que você veja pelo texto, né, pelo tema do livro, né, você pode achar que é mais um livro de autoajuda, de desenvolvimento pessoal genérico. Eu não tenho nada contra esses gêneros de livros, porém, esse livro aqui não se trata disso. Esse livro aqui traz uma perspectiva extremamente importante, né? Foi extremamente importante para mim lê-lo, e foi a partir dele e depois de outro livro que está aqui em cima, que chama A Única Coisa, que eu mudei muita coisa na minha vida e eu vi que as coisas foram clareando de uma forma mais fácil, né? Então, basicamente, o que esse livro diz aqui, né, o próprio subtítulo dele aqui fala: porque as habilidades superam a paixão na busca pelo trabalho que você adora. O primeiro ponto desse livro que ele traz é a quebra, né, dessa questão de você realmente só fazer aquilo que ama, né, de você escolher um caminho somente porque você diz amar fazer aquilo. Quando na verdade nós temos que ter o que ele chama de a mentalidade do artesão, que para que nós consigamos alcançar algo, um resultado valioso, um resultado que nós muitas vezes almejamos, nós também temos que entregar algo valioso. Ou seja, não adianta nós querermos algo, né, que de fato geralmente é valioso, porque nossos objetivos, né, pelo menos a maioria das pessoas, elas almejam algo muito muito acima dos objetivos que eles têm. Então, eles estão sempre pensando mais alto, o que tem seu valor, mas o processo de chegar lá, muitas pessoas não querem passar. E é justamente isso que ele trata aqui nesse livro. E eu principalmente entrei no modo de reflexão porque estava vindo na minha vida fazendo realmente completamente ao contrário do que é realmente necessário para ser feito. Eu entrei no mundo do marketing digital há mais ou menos 2, 3 anos atrás, e desde então, eu estava optando pelo caminho, ou procurando sempre o caminho do atalho, o caminho da fórmula pronta, o caminho da estratégia validada que iria, de alguma forma, me dar o resultado que eu queria de forma rápida, sem ter tanto esforço. E realmente isso vai até contra uma lei, né, realmente da vida, de que é a lei do esforço, que você precisa se esforçar para conseguir algo. E ele chama esse processo aqui no livro de você se doar a algo, fazer algo com extrema profundidade, de prática deliberada. A prática deliberada é que vai fazer com que você alcance realmente as habilidades que vão ser tão boas que você não poderá ser ignorado. Então ele dá aqui no livro diversos exemplos, né, diversos casos, fatos com pessoas realmente reais que tanto no caso daquelas que largaram tudo para seguir seu sonho, né, sua paixão, e se frustraram, e tanto as pessoas que optaram o caminho da prática deliberada para poder alcançar e assim colher na frente resultados valiosos, porque elas já estavam há muitos anos entregando algo valioso, se aprimorando para poder cada vez mais melhorar e entregar coisas mais valiosas. E de fato, foi por isso que eu me entrei num estado de reflexão muito grande dos últimos meses para cá, por conta disso que eu acabei de falar. Eu estava vindo de um processo extremamente cansativo, frustrante, desculpa, porque eu não conseguia atingir os resultados que eu queria, que eram muito altos, sem
entregar nada sem me esforçar, porque eu sempre estava acreditando no discurso de muitos que ainda existe demais, que é o discurso das estratégias que você precisa só replicar e aí você vai triplicar seu faturamento, você vai replicar esse tipo aqui de estratégia e você vai ter o resultado que a pessoa X está falando. E realmente isso é um problema acreditar nisso, porque realmente eu vi isso na prática. Diversas vezes, ao comprar mentorias, ao entrar em mentorias, consultorias e cursos, eu fazia exatamente o que me era passado. Faça esse tipo aqui de anúncio para você captar clientes, que você vai conseguir sim. Esse meu aluno aqui teve resultado, eu tive resultado, então você pode ter também. E aí, beleza. Ia lá, fazia, modelava, né, como se diz, modelava e botava para rodar o anúncio e nada acontecia. Na verdade, quando eu estava rolando o feed do Instagram, eu via diversas outras pessoas usando o mesmo criativo, a mesma copy, tudo igual. Então, era impossível. Eu estava entrando ali numa competição de sorte, de quem eu, para quem eu vou aparecer e para essa pessoa me escolher em vez da outra que realmente o criativo era completamente igual. Então esse tipo de discurso é muito falho. Ele não mostra realmente aquilo que é realmente importante, que é você se dedicar, né, de forma integral na produção dos seus conteúdos, na busca pelo conhecimento verdadeiro, né, que é um conhecimento profundo que exige que você entre no estado de profundidade, de entender realmente o porquê das coisas e não apenas sair replicando. E tudo isso ainda mais me deixou muito mais reflexivo, porque eu não te, eu tenho, né, uma formação acadêmica, né? Antes de trabalhar com o marketing digital, eu trabalhava como professor de física, né? Eu sou formado e tenho mestrado em física. E sempre fui por esse lado do ensino. Foi sempre o que me brilhou os olhos de ensinar outras pessoas conceitos simples, né? Conceitos complicados, na verdade, de forma simples. Uma das pessoas que eu mais admiro no mundo da física é o físico Richard Feynman. Ele realmente ganhou um Nobel por transformar algo extremamente complicado em algo simples, né? A explicação de um fenômeno ali de forma simples, a visualização de algo que era extremamente complexo antes de forma simples. Então, são bastantes referências as quais eu tive para que eu entendesse que realmente o que traz resultado de verdade é o esforço, é a dedicação, é o estudo profundo. Na minha época de faculdade, de mestrado, principalmente na época de mestrado, eu tinha diversas demandas, como publicar artigos, a minha própria dissertação, as provas do mestrado, que eram extremamente longas, dissertativas, e nesse período eu tinha realmente que me dedicar profundamente, né? E para que meu artigo fosse aprovado, por exemplo, eu tinha que escrever algo bem feito, um texto coeso, coerente, fundamentado. E isso exigiu de mim bastante tempo de estudo. Porém, quando eu entrei para o mundo do marketing digital, eu investi tudo que eu tinha aprendido, né, em toda a minha vida, por conta das falsas promessas. As falsas promessas de você não precisar fazer muita coisa, não precisa se aprofundar tanto, apenas replique isso que eu estou falando, replique essa estratégia para você ter o resultado que você almeja. E realmente, ao terminar de ler esse livro, entre outros que eu comecei a ler, eu realmente percebi que aquele caminho que eu estava trilhando era bastante perigoso. E trazendo para o meu lado profissional hoje, o que eu faço realmente com os meus clientes e quando eu faço nas minhas produções de conteúdo, eu faço essa crítica ao que eu acabei de falar e também procuro sempre trabalhar de uma forma extremamente específica em cada campanha de cliente meu. Eu procuro ali principalmente criar conceitos de campanha, que é algo que eu falei no vídeo anterior, que é realmente entender o público dele, entender o produto dele para poder gerar uma mensagem de anúncio que realmente comunique da forma correta com o público e comunique da forma correta o produto dele para o público dele. Então, exige um estudo de entender a anatomia de um anúncio, entender as principais coisas que despertam
a atenção das pessoas ao quererem comprar algo ao ver um anúncio, né? Além disso, outras coisas, criação de ofertas, eh, tudo isso tem que ser feito de forma muito profunda para que nós consigamos entender, de fato, como entregar o melhor resultado. Então, basicamente, o que eu tenho de lição desse livro, e que eu espero que ele, de alguma forma, isso que eu acabei de falar, de alguma forma te ajude, é a entender realmente que, mesmo que o caminho mais lento pareça estar muito devagar e pareça que você não vai alcançar, eu tenho certeza, depois de que eu li, comecei a me aprofundar nos estudos, a ler livros realmente bons, realmente que trazem sentido de verdade para as coisas, eu comecei a ver que por mais que esteja lento o caminho, esse caminho, essas atitudes são capazes de me fazer, de me levar muito longe. Então, assim, a mensagem desse vídeo é essa. Eu queria sentir aqui nesse estado de reflexão sobre o que eu li nesse livro. Terminei o outro livro dele que chama Trabalho Focado, mas eu vou deixar esses insights para um próximo vídeo, porque realmente o que eu queria trazer aqui é realmente essa ideia de que você realmente faça o que ele diz aqui no livro, né? Se torne bom demais para ser ignorado. E isso significa que para você ser bom demais para ser ignorado, você precisa adquirir habilidades extremamente valiosas. E essas habilidades valiosas é que vão te dar os resultados valiosos que você almeja. Então é isso. Espero que você tenha gostado desse modelo desse vídeo. É um pouco diferente, eu estou aqui um pouco mais, né, no formato que chama Talking Head, que é conversando um pouco, sem necessariamente estar passando um conteúdo prático, mas é mais uma reflexão para que você fique alerta a essas promessas que temos aí no mercado e realmente vocês que são empresários, empresários que têm suas empresas e querem alavancar as vendas, eu peço que vocês tomem cuidado nas promessas de muitos profissionais desse mercado, que vocês tenham atenção para que vocês não estejam desperdiçando tempo e dinheiro. Então é isso, te vejo no próximo vídeo.